Declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2024. Agradeço a presença de todos, mais uma vez o Zé Rui e sua esposa, o nosso vereador eleito para a próxima legislatura, o William Barbosa, e a doutora Eliane também se faz presente. Convido a todos para ficar em pé para uma leitura de um trecho bíblico e logo em seguida a oração do Pai Nosso. Salmo 11. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugi para a vossa montanha como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras os retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? O Senhor está em seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e seus olhos estão atentos e as suas pálpebras aprovam o Filho do Homem. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Coloca em discussão a ata anterior. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado. Não tendo matéria para o expediente, vamos passar com a palavra livre da vereadora Cradenil. O 14. Eu fiz. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, a todos que estão nesta casa e também aqueles que vão nos assistir. Hoje foi um motivo de muita alegria, muita honraria, posso assim dizer, pois nós começamos em uma batalha lá em 2015, com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do nosso município. E hoje nós temos o Conceia. Então, isso foi muito importante. Muitas vezes a gente ouve dizer assim, as coisas são demoradas, Marilândia é difícil, nada vai para frente. A gente ouve, sim, esses comentários em todas as esferas. Mas para a gente conseguir algo sólido, nós temos que trabalhar e trabalhar em conjunto e devagarinho. Em 2015, ainda quando nós tínhamos junto de nós, que eu não posso deixar de mencionar, o João Suba, né? E também o Fábio Tedardi, que deram um pontapé inicial para se iniciar, então, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, o Conceia. Até então, eu fazia parte representando uma entidade. E logo depois, me foi concedida o privilégio de estar na presidência do Conceia. E assim nós fomos seguindo as orientações que vieram diretamente do governo federal e fomos batalhando. Alguns dias de reunião, nós tínhamos apenas 2 pessoas no conselho, mas perseveramos, logo foi assinado o CAISAM e agora o Plano Nacional de Segurança Alimentar. Dos 13 municípios que fazem parte da regional do Coresan, nós somos o primeiro município a fazer o plano e hoje ter ele assinado. Então, estiveram conosco representantes do IDR Paraná, o prefeito municipal, o vice-prefeito, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Saúde também, Secretaria Municipal de Saúde representada, Secretaria de Assistência Social, várias entidades organizadas que fazem parte do Conceia Municipal. Hoje nós assinamos o Plano Municipal, onde
esse plano estando todo realizado, publicado, que agora vai para publicação no Diário Oficial, o município estará apto a receber fundos, verbas diretamente do governo federal. Isso é muito importante para o nosso município. Não foram 9 dias, 9 semanas, 9 meses. Foram 9 anos de luta, de batalha, de coisas que nós estivemos, elencando e ajeitando para se chegar no plano municipal. Então, para nós é muito importante. Hoje foi dada a largada para o marco nessa esfera. Nós sabemos que a nossa alimentação escolar é muito bem cuidada pelo nosso executivo. E eu quero aqui, deixar os parabéns para o nosso prefeito, que deu abertura para que isso acontecesse, porque se ele não tivesse dado abertura, se nós não estivéssemos trabalhando em conjunto, nós não teríamos esse plano assinado. Então, graças ao acolhimento, à necessidade que o prefeito municipal viu estar atendendo a questão da alimentação, a segurança, da alimentação no nosso município, esse plano deu certo. Tem tudo para prosseguir. E até hoje, na reunião, na solenidade de assinatura, eu disse, até dia 31 de dezembro, o prefeito, as secretarias vão me aguentar como vereadora cobrando algumas ações. A partir do ano que vem, é como cidadã. E se, como vereadora, dizem que eu já encho o saco, imagina como cidadã comum, que daí eu vou ter muito mais direito. Porque é real, que quem paga os salários dos servidores, dos vereadores, prefeito e vice-prefeito e secretário, são os que pagam seus impostos em dia, Até mesmo aqueles que pagam também em atraso. Aí vai ter que me aguentar mesmo, Porque hoje eu recebo da sociedade o meu salário. E ano que vem eu vou ajudar a pagar, não é verdade? Então, que me aguentem, Então, era isso. E eu quero, diante dessa fala, já um pouco demorada, eu quero comentar sobre um assunto que está aí rolando nas redes sociais e também nesta casa, algumas conversas divergentes, algumas coisas que eu, particularmente, não estou falando aqui agora como presidente de comissão, mas como vereadora. Nós tivemos aí, na última segunda-feira, a primeira discussão e votação do projeto de resolução 002/2024. Quando, então, o senhor presidente diz que o projeto demorou quase 60 dias para estar em discussão e votação. Bom, eu quero dizer que eu discordo, porque esse projeto, ele entrou nesta casa no dia 14 de outubro, quando foi encaminhado. Isso está nas sessões gravadas via YouTube. E logo então, nesta sessão, foi encaminhada para as comissões. Mas antes ainda, de ser encaminhada diretamente para as comissões, foi pedido aqui em plenário para que o jurídico desse o parecer. E assim o jurídico fez e notou que esse projeto, se tratando de projeto de resolução, precisava do aceite da mesa. A mesa deu o seu aceite no dia 18 de outubro. E no dia 28, teve novamente uma sessão, quando eu, Cradenil Chibal, presidente da Comissão de Justiça e Redação, pedi, então, prazo. Porque devido aos comentários que a gente ouviu nos bastidores, e assim, são muitos diz que me diz, mas ninguém vem de fato aqui dar a cara a tapa para dizer, eu falei, eu disse. Então,
fica só nos bastidores. E quando dá a cara a tapa, que nem eu estou dando aqui agora, como vereadora, eu sou chata, né? E querem me excluir. É bem assim que eu me sinto mesmo. Então, eu estou falando aqui como eu estou me sentindo e como eu me senti no decorrer de tudo isso que aconteceu. No dia 28, eu vim nesse plenário, nessa tribuna, pedir ao senhor presidente mais prazo, porque eu me baseei no regimento interno desta casa, e que inclusive me amparou para pedir uma reunião com todos os vereadores para discutir, então, o projeto. Porque, no meu entender, e também da comissão até então, eram muitas mudanças e precisava, com certeza, de conversar com todos para a gente entrar no consenso. E nesse dia, então, o senhor presidente diz que ainda não corria prazo. Até aí, foi até falta de comunicação entre nós. Então, amparada no regimento, pedi prazo e o presidente me disse que o prazo, então, entraria a partir dessa data, 28/10. Fizemos a reunião no dia 4 de novembro. Fizemos o parecer, né? E no parecer da comissão, nós analisamos o projeto e achamos por bem dar parecer contrário, analisando o projeto e o mérito do projeto. E eu creio que ficou bem claro o parecer da comissão. E não sei o porquê o nobre presidente questionou a demora da aprovação do projeto, se hoje, dia 25, ele já está na segunda discussão e segunda votação. E o presidente disse que foram quase 60 dias para aprovar o projeto. Eu tenho aqui as datas dos pareceres do jurídico, a data em que a mesa deu o aceite no projeto, tá? E também, depois da reunião feita com todos os vereadores, os artigos que foram suprimidos do projeto, para depois ele voltar, então, para o plenário, para a discussão. E desde já eu quero deixar que eu sou contrário a esse projeto, porque não se trata de legalidade. Ele é legal, ele é constitucional, mas em outros tempos nós já sofremos muito por causa de moralidade em questão, porque eu acredito que dos 9 vereadores eleitos, inclusive os novos, todos têm vontade de ser candidato a presidente. Esse é o meu ponto de vista e deixo aqui claro e explícito, porque eu não fico falando nas costas, não. Quando eu tenho para falar, eu falo diretamente para a pessoa, ou então eu uso, como é de direito, essa tribuna, esse local para falar. Muito obrigada e boa noite. De nada, vereadora. Parabéns. Na verdade, a senhora foi contra, porque a senhora elaborou esse projeto inconstitucional quando foi na gestão passada, quando a senhora se Quando a senhora se alinhou ao Pardal, né, e queria a próxima presidência para a senhora, ele queria proibir ele de sair candidato. Mas não precisou, ele acabou perdendo a eleição. A senhora ganhou, mas também não conseguiu montar chapa para a tal presidência. Nós vamos passar agora para a ordem do dia. Projeto de resolução 02/2024. Autoria, vereador Jean. Segunda discussão e votação. Altera os dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Maringá do Sul. Segunda votação. Projeto em discussão. A vereadora Andréia pediu para discutir o projeto. Senhor presidente. Obrigada, Edmildo. Eu gostaria de falar sobre o seu projeto, realmente, senhor presidente. Eu fui favorável, e não acho o meu voto imoral e nem ilegal.
Eu vou ler algum trecho aqui do seu projeto, com a sua permissão. No artigo 9º, o mandato da mesa será de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo e na mesma legislatura. Isso é o que ficou proposto agora no novo projeto de resolução. O que dizia no artigo 9º, no projeto antigo? O mandato da mesa será de 2 anos, proibida a reeleição de qualquer dos seus membros para o mesmo cargo ocupado no exercício imediato e subsequente, mesmo no caso de nova legislatura. Ok? De acordo com o que o STF decidiu por meio da ação direta de inconstitucionalidade 6.524, essa proibição não se aplica caso a nova legislatura, pois a vedação só vale para o mesmo cargo na eleição imediata e subsequente dentro da mesma legislatura. Então, senhor presidente, fui favorável, sim, porque não acho ilegal, muito menos imoral, pois não se aplica uma recondução na mesma legislatura, e sim uma eleição para uma nova legislatura, o que não impede de formar-se 2 chapas de mesa nessa casa. Então, eu acredito assim. Já vieram me falar, mas isso está legislando em causa própria. Sim, também acredito. Não acho imoral, muito menos ilegal. Por quê? Porque quem vota a favor está se aprovando um projeto por justa causa ou por causa própria, como dizem, mas quem votou contra? Também não está legislando por causa própria? Porque não quer uma concorrência? Porque não quer competir com uma nova chapa ou com a mesma chapa que já existe agora, mas que vai para uma nova eleição e não uma reeleição? Não está sendo reconduzido, e sim está indo para uma nova gestão. Esse é o meu ponto de vista, a respeito ao ponto de vista da vereadora Gradenil e dos demais que votaram contra, mas quando eu dou a minha palavra, quando eu cumpro com os meus deveres, eu firmo no propósito que eu acredito. Gostaria de abranger um pouco mais essa explicação, senhor presidente, e peço desculpa, mas eu vou falar um caso pessoal meu nesse mesmo sentido. Eu fui por 2 vezes cerceada os meus direitos de sair candidata na mesa desta casa. A da outra eleição passada, o senhor prefeito Aquiles Taqueda não permitiu que eu fosse. Fez a sua maracutaia, as suas conversinhas fiadas, as suas propostas, as suas chantagens e não me deixou entrar. Muito bem. Tudo ótimo, perfeito. Trabalhei os 4 anos na gestão dele, tentando fazer o melhor possível, sem reprovar um projeto. Sempre fui de acordo com o que veio nessa mesma. Mesmo meu coração estando contra, eu votei com a minha razão. Então, eu queria deixar bem claro que, mais uma vez, eu fui cerceada do meu direito. Eu acredito de ser uma presidente dessa casa, ou até mesmo uma vice, como fui convidada por uma pessoa a qual se dispor a colocar o nome dela para ser candidata a essa mesa também como presidente. Fui convidada como vice-presidente, e o que eu recebi? Logo uns dias? Não, você não pode, porque o prefeito Aquiles não quer. Poxa vida! Por que será? Deixo o meu ponto de interrogação. O que eu causaria a ele, ou estou causando, que ele não me aceita? Deixo todo mundo pensar bem sobre isso. Porque eu acredito no meu propósito, eu acredito no meu trabalho, e sei que eu sou competente para isso, ou para ser vice, ou para ser presidente. Mas tudo bem, eu aceito. De bom grado. Às vezes é um livramento. Mas também deixo aqui aberto para vocês que precisarem de mim, uma nova chapa, eu estou aqui à disposição. Posso não fazer parte de nenhuma delas e gostaria realmente que essa casa tivesse 2 chapas, para que a gente possa mostrar o trabalho de cada um. Eu fico um pouco assim chateada, ofendida, realmente pela situação, porque eu fui humilhada por 2 vezes. Aí me dizem assim, não, eu gosto muito dela, não tenho nada contra ela.
mas são os meus apoiadores que não querem. Quem são esses apoiadores que não querem Anderleia Bueno Mileski nessa Casa de Leis? Quem são? Eu gostaria de saber, por nomes. Não farei nada contra, apenas gostaria de saber quem são as ovelhas negras que estão fazendo isso. E não vamos ser hipócritas, né? De dizer que ninguém legisla nessa casa por causa própria. Porque todos legislam por causa própria. Não importa o projeto que venha, a intenção, lá no fundo, aí tem o seu próprio. Me desculpe, senhores vereadores, pelo meu desabafo, pelo que eu estou falando, mas é o que eu falei. Eu tenho palavra, eu sou responsável, eu assumo o que eu falo, os meus direitos eu quero ser garantido, assim como de toda a população. E eu ter votado a favor de uma reeleição, vamos dizer assim, não quer dizer que eu sou a favor que a nova chapa, ou que a chapa que já está, seja reconduzida ali, ou eleita novamente. Isso não quer dizer que eu vá votar. Eu sou favorável, sim, a uma reeleição, mas isso não quer dizer que eu vá votar a isso. Não é uma reeleição, né? Sim, sim. Eu estou dizendo realmente, porque, na verdade, assim, e é o que ficou em alguns grupos aí, senhor presidente, alguns falatórios, alguns comentários, mas eu sei que são de pessoas que, infelizmente, estão desinformadas da situação, porque não participam dessa Casa de Leis para saber certinho qual é o projeto. Não vêm se informar, não vêm perguntar para mim como vereadora, ou para a vereadora Tati, para a vereadora Cradenil, e os demais vereadores aqui desta casa. Eles só falam, discursam bonito em áudios nos grupos, mas ninguém vem aqui para saber a realidade que nós estamos vivendo nesta casa. Desculpa mais uma vez. Eu gostaria de agradecer os meus 180 votos e os votos do meu esposo, que nós obtivemos, que não foram poucos. Se alguém acha que os meus 180 votos foram mixaria, que foram poucos, não foi. Para mim são valiosos, são muito, é enriquecido esses votos que eu tive e o meu esposo também. Como já teve em alguns grupos aí também, dizendo que pela votação que eu e meu esposo tivemos, nós teríamos que ter ido embora de Marilândia. Não, se engana. Quem disse isso é que deveria ter ido, por falta de caráter, de empatia com o próximo. Nós não temos que ir embora de Marilândia, nós temos que continuar aqui, lutando por esses votos que nós obtivemos, porque nós temos essa capacidade, nós podemos fazer isso. Então, eu deixo aqui meu agradecimento pelos meus 180 votos, porque foram votos que me colocaram aqui novamente nessa casa, para trabalhar em prol da população. Aquele que disse que eu e meu esposo deveríamos ter ido embora, ele é que está no lugar errado. Nós temos uma empresa nessa cidade há mais de 20 anos, que todo mundo bem conhece. Eu tenho família aqui. Eu construí a minha família aqui, nessa cidade. Então, se engana muito quem falou e acha que isso vai acontecer. Tá? Meu boa noite, me desculpem mais uma vez, que Deus os abençoe e fiquem com Deus. Senhor presidente. Vou colocar em discussão de novo. Em discussão, e o vereador Carlinhos pode usar a palavra. Na primeira votação para presidente da Câmara, dessa casa, o professor Mestiço, tem maior admiração por ele, foi meu professor, foi lá em casa pedir para votar para a esposa dele, como presidente. Só que eu sou do tipo de pessoa, desde moleque, a minha palavra vale mais que a minha assinatura. Falei para ele, ó, você vai me perdoar, você vai me desculpar, mas eu já dei minha palavra para o Aquiles. E também achei meio estranho, porque eu penso o seguinte, se é de interesse da vereadora Cradenil, ela que tinha que me procurar. Se é de interesse dele, ele que tem que procurar. Então, achei até meio assim, não aceitei. Enfim, não vem ao caso. Só que daí, na primeira votação para presidente, o grupo deixou escapar, porque eu sou assim, eu não interessa se é o Zé, o Mané que tá. Eu quero, é um grupo meu, e eles tinham o grupo. Eles não souberam ficar brigando entre eles. Eu quero, e realmente, entendeu? Então, na primeira, eles eram em 5, nós éramos em 4. Né? Então, eles deixaram escapar. Agora não adianta chorar o leite derramado. Eles tiveram tudo na mão para ter um presidente no grupo.
Entendeu? Era 5. Você entendeu? Então, me perdoe mais uma vez, é deixar escapar. E, né, que nem eu disse, eu acho que é o cara mais chato que esse Edmilton, mas é meu amigo. E botou respeito na casa, porque, né, mais uma vez eu falo, não vou repetir o que eu falo sempre aqui, mas era uma bagunça. Era uma falta de respeito terrível. O Jean, né, assumiu? Também. A gente tem que parar com esse negócio de picuinha. Coisas passadas, passou, tchau, obrigado. Entendeu? Não adianta ficar cutucando a ferida, que vai sair sangue. Entendeu? Senhor presidente, muito obrigado. Muito bem, Carlinhos. Antes de colocar em discussão novamente, né, quero cumprimentar o vereador Carlinhos pelas palavras, e principalmente nesse momento a vereadora Anderleia, que por muitas vezes eu publicamente e particularmente também eu já elogiei a sua postura. Como falei, é até vergonhoso eu te dar parabéns por ser uma vereadora que lê projeto, uma vereadora que vai em cima, que vê as justificativas e vota, e que está todo dia na Câmara e que vota de acordo com a coerência, conforme você vem fazendo, né, durante todos esses anos desse mandato. Como a senhora falou, vereadora, que não se sente imoral, né, imoral é fazer uma lei que proíbe alguém a fazer isso, sendo que na Constituição Federal lugar nenhum fala isso. Apenas na Câmara de Marilândia foi feito um projeto imoral para proibir a recondução de um mandato para o outro, que não tem nada a ver. Nós temos outros partidos, eu já estou em outro partido para o próximo mandato. Enfim, deixando claro que não é uma formação de chapa nesse momento, não é uma eleição de presidente, e sim corrigindo uma forma imoral que teve como era chamado, não sei se é ainda chamado, de tapetão. Talvez o tapetão vocês já ouviram falar. É derrubar alguma pessoa para poder se sobressair. Então, parabéns, vereador Anderleia, que não é só nesse projeto. Todos os projetos que eu acompanho, que eu vejo, você vem trabalhando com coerência. Meus parabéns. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, pontuar apenas duas coisas, agradecendo a presença dos vereadores eleitos, doutores e demais. Eu não sei, eu tenho pautado a minha vida buscando sempre ser democrático naquilo que eu penso. Quando o eleitor ele delega a mim o poder de estar nesta Casa de Leis, ele delega o poder que eu dê a minha opinião. Foi isso que ele fez na eleição. O eleitor de uma outra pessoa ficar fazendo jogo de grupo, eu acho interessante. E até, às vezes, as próprias pessoas que são contrárias começam a pontuar. Eu não vou entrar nesse mérito, vocês sabem que eu não sou de grupo, mas eu queria você que vai me assistir amanhã, todo mundo é contra a reeleição. Todos os vereadores que estão aqui são reeleitos, de um mandato para o outro. Todos. Vereador João Carlos, segundo mandato, o vereador Vilaça, o Carlos, infelizmente, não ganhou, mas o Robson, o Jean, vereadora Tati está no terceiro mandato, Claudenil. Aí eu fico pensando, pau que bate em Chico, tem que dar em Francisco. Para isso pode, para aquilo não pode. O prefeito dessa cidade, o senhor Aquiles Taquedo, o antecessor, o senhor Pedro Sérgio Mileski, os dois foram reeleitos ao cargo. Porque a população assim o quis. Então eu não consigo entender esse mimimi, esse chororô. Cada um vota segundo a sua consciência. Eu me lembro, e a vereadora Anderleia vai lembrar também, quando eu era presidente desta casa, chegou um projeto sobre a aprovação das contas do então ex-prefeito Pedro Sérgio. E ele disse, até foi conversar comigo, né? Ô, Edmilton, eu falei, nós vamos votar tudo favorável a você. Por quê? Eu disse, porque o Tribunal de Contas que fiscaliza disse que você não fez nada de errado. Se o Tribunal de Contas que analisa as contas, que não, que moral que eu tenho para 10 anos depois levantar uma lei por uma questão pessoal. Então, pessoal, deixar claro assim. Aí você pega no governo federal, todo mundo se reelege, na Assembleia Legislativa do Paraná todo mundo se elege, e aqui também, se quiser reeleição, aprovo também. Eu acho que a Câmara é soberana. Essa é a minha opinião. E eu me lembro que, no meio do primeiro mandato meu, o vereador Claudenil vai lembrar, quem mais estava junto? O Jean, o então vereador Vinícius propôs a reeleição. Que já vinha na época do Sabão, na época, todo mundo sempre teve, sempre houve. E propôs a reeleição. E eles iam falar comigo. Eu falei, vocês querem votar a favor? Eu voto. Na época, não queria. Mas o fato dele poder disputar não diz que ele vai ganhar. E o Pardal ganhou por unanimidade. Ele aprovou a reeleição, não conseguiu nem montar chapa. Então, eu acho isso uma bobagem danada. Nós vivemos num país que é movido pelo partidarismo, para você entender, eu sou o vereador, este cargo do vereador que está hoje, que eu estou ocupando, eu ocupo pelo PSD.
Se amanhã eu trocar de partido, automaticamente eu sou cassado, porque a vaga é do partido. Por isso que existe legenda, por isso que não é cotação de voto, porque é o partido. Se é o partido, essa proposta do vereador Jean, ele era do PSD. O partido do PSD, a vaga do partido acaba agora. Agora ele é PL, porque na mudança em abril, que nós temos 6 meses para mudar, a abertura política, ele pode mudar. Então eu acho inócua essa situação, eu acho muito mais questões pessoais que eu não me envolvo. Eu tenho 52 anos de idade e tenho procurado pautar a minha vida com a minha família, com a minha esposa, com os meus amigos. Eu acho que a população é soberana quando ela escolhe os seus representantes. E os representantes são soberanos quando opinam e votam seus projetos. Por isso, votarei, porque é a minha opinião. Eu não cerceio o direito de ninguém disputar. Isso aí eu acho que é a minha opinião. Não tem nada contra esse, aquele, e podia ser a Clá, podia ser o Zé, qualquer um. Quando a vereadora diz assim, todo mundo merece ser, eu também quero ser prefeito, desde que eu nasci. E eu desafio aqui quem não quer ser prefeito. Pois é, precisa ter condição, precisa articular, precisa ter capacidade de articulação. Se você não tiver, você não vai ser nunca. Entendeu? Agora não é amanhã eu entrar com uma lei e impedir o Aquiles e o Pedro disputar para me disputar. Eu não concordo. Se um dia chegar, coisa que eu já não imagino mais, eu disputaria e colocaria meu nome. Mas eu acho muito simples isso. É a mesma coisa de eleição. Todo mundo que ganhou a eleição é porque comprou voto. Isso eu escuto desde que eu nasci. Daí eu disse para o cara, por que você não compra? Ou você não se denuncia quem está comprando. Todo mundo que ganha, porque usou isso, usou aquilo. Não pergunte ao derrotado a verdadeira inscrição da vitória. O que virá será uma série de lamentações e queixas contra a arbitragem. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos que nos assistem, boa noite. Eu votei contra e vou votar novamente contra. O presidente sabe muito bem que não é questão pessoal, conversei com ele antes, votei para ele, para presidente, votei para o vereador Edmilton para presidente e não tenho dificuldade em votar para ninguém aqui. A única coisa que eu não me sinto confortável em votar, porque eu vejo que o time está errado. Se esse projeto tivesse sido, no ano anterior, proposto, eu seria totalmente a favor. Como serei a favor se alguém quiser, e eu penso até em propor, que a reeleição, até no mesmo mandato, ela deve acontecer. Eu não sou contra a reeleição. Eu sou contra o momento. Porque eu, enquanto vereador, enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu não me sentiria à vontade em colocar nesse momento, se eu fosse o presidente da Câmara, porque realmente passa a ideia que é para ser em benefício próprio. Pode até não ser, mas passa a ideia. Então, eu não faria, eu, como cidadão, mas respeito a opinião de cada um dos senhores e das senhoras que vota a favor e que pensa diferente de mim. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito bem, vereador. Apenas uma colocação, o senhor cita que votaria a favor do projeto, ou seja, o projeto então é legal, e aí o senhor cita que não é pessoal, mas está fazendo pelo pessoal. Enfim, cada um tem o seu direito, né? Como eu falei para o senhor, respeito a sua opinião, mas sim, claro que eu tenho a consciência de que é contra o projeto que eu estou colocando. E não só esse, né? E não só esse projeto, alguns outros também já vêm ocorrendo nessa casa. Pode ficar à vontade na palavra. Senhor presidente, acho que eu fui bem claro quando eu disse que Tá bonito hoje, hein? que eu sou a favor do projeto em um outro momento, não neste momento. Não neste momento. E eu sou... hoje, várias pessoas votaram a favor, mas vi várias pessoas dizerem ser contra, mas agora acharam que deve votar. Eu não, eu permaneço com o meu pensamento. A gente tem que respeitar a opinião de cada um, mas eu, independente do momento, independente de quem está propondo o projeto, eu vou de um lado em que não é porque vai beneficiar alguém, inclusive, o senhor não está lembrado, mas também no mandato retrasado, o Vinícius colocaram um projeto para o Vinícius não disputar a reeleição, e eu pleiteava a cadeira de presidente também, e mesmo assim eu votei contra, para não tirar um direito de que ele tinha. Né? Não quer votar, não vote nele. Não quer votar em mim, não vote em mim, não entra na minha chapa, mas não proíba alguém de ser candidato, não cerceie esse direito. Enfim, continua em discussão.
E eu fico muito tranquilo aqui com qualquer um dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, porque eu tenho um posicionamento sempre da mesma forma, no mesmo caminho. Eu não sei se o senhor se recorda, quando o senhor foi lá em casa, pediu o voto para o senhor para a reeleição. Eu falei, eu voto porque eu não tenho nada para você para presidente. Eleição para presidente, desculpa. Falei assim, eu voto porque eu não tenho nada. Inclusive, falei para as outras pessoas, falei, se nós não conseguirmos fazer chapa, eu voto tranquilamente para o Jean, porque eu não tenho nada contra ele, ele é meu amigo e eu respeito ele, porque fui vereador junto com ele. Então, não é nada pessoal. Pode dormir tranquilo, meu irmão. Obrigado. Que não é nada pessoal. Tá bom. A vereadora Anderleia também citou alguns fatos. Vereadora Anderleia, eu quero te dizer, né, que a respeito de que você não poderia mais estar na cidade, se é que ocorreu isso, que eu acho absurdo alguém falar isso, está esquecendo, né, da tradição da família Bueno nessa casa aqui, que tem seu pai com mandato de vereador, que tem seu irmão com 3 mandatos, seu falecido irmão com 3 mandatos, tem a vereadora Anderleia agora com mais 2 mandatos, tem o meu pai com 2 mandatos e 1 de presidente dessa casa, tem eu, que estou indo para o 5º mandato. Então, se você somar, né, o respeito que Marilândia tem para a nossa família, para representar esta casa, então acredito que quem está falando besteira aqui não é a senhora, é quem está falando isso aí. E também quero dizer a todos, né, que não votaram, não foi a cunho pessoal comigo, quero lembrar, que é só pelo projeto mesmo, quero lembrar que tenho 5 mandatos consecutivos. Talvez nenhum outro vereador nessa cidade teve a quantidade de votos que eu já tive, se somar todas as eleições. Nenhum. Eu tenho esses 2 anos de mandato de presidente, mas tem outros. Não tem uma denúncia do Ministério Público, nem da Polícia Federal, nem do GAECO, nem nada. Não tem uma denúncia contra mim nessa presidência. Não tem ninguém que fala nada, não tem uma conta reprovada, não tem nada. Então, assim, agora, cercear um direito num tapetão, aí é complicado. O projeto continua em discussão. Quero lembrar de novo os vereadores. Nós reelegemos nessa casa, um fato histórico, 87,5% dos vereadores voltaram. Isso nunca aconteceu. Isso é sinal de uma moralização da Câmara e nós temos parte nisso. Então, só para lembrar que assim a população não entende nada de moral quanto a isso, não. Inclusive, sim, pode ter algumas pessoas que entendam, porque estão sendo induzidas quando recebe foto de um projeto fora de tempo para tentar influenciar na cabeça das pessoas, um projeto que vaza aqui de dentro sem mesmo estar público. Então, essas pessoas estão sendo induzidas a pensar alguma coisa. Mas eu tenho certeza que a população que realmente estudar, que realmente vê a Constituição Federal, que vê o que o Supremo Tribunal tem decidido, tenho certeza que não vai se manifestar contrário a esse projeto. O projeto continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado o projeto. Eu manifesto meu voto favorável, óbvio, e o voto contrário do vereador João Carlos, que não se manifestou também no projeto, o vereador Vilaça, que usou da palavra, da vereadora Cradenil e da vereadora Tati. Vamos seguir. Projeto de Lei 013, LEG. Autoria, vereador Jean Bueno. Segunda discussão e votação. Dispõe sobre fornecimento de protetor solar ao servidor que trabalha exposto à radiação solar. Esse projeto, antes de colocar em discussão, quero explicar para a população. Acho que agora nessa leitura ficou mais fácil, mas a população que não está acostumada a participar da sessão da Câmara talvez não entenda só pela súmula. Então, esse é um projeto em que eu estou fazendo para que os funcionários públicos, todos aqueles que trabalham exposto ao sol periodicamente ou esporadicamente, ele tenha direito que a administração ela ceda o protetor solar para essas pessoas. Então, vamos dizer, parece que o pessoal da frente de trabalho já tem esse benefício, mas os agentes não têm, de repente o motorista não tem. Então, enfim, todas as pessoas que de qualquer forma trabalham exposto ao sol, esse é um projeto que depois a pessoa vai poder procurar pelo seu direito e assim obriga a administração municipal a fornecer isso sem custo para os trabalhadores. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Faz hora que eu não apresento o projeto que é aprovado por unanimidade. Desculpa. Pode passar.
Projeto de Lei 014/2024, LEG. Autoria, vereadora Anderleia Bueno Mileski. Segunda discussão e votação. Institui no calendário oficial do município de Marilândia do Sul a campanha de incentivo à doação de sangue e o Dia Municipal do Doador de Sangue. Projeto em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de ler um pouco da minha explicação pessoal em questão desse projeto. A instituição de uma política municipal de doação de sangue é fundamental para manter o fortalecimento e a cultura e a doação em nossa cidade. Embora já tenhamos um número expressivo de doadores, se eu não estou enganada, por volta de 150 doadores, que ainda é pouco, né, em vista do número de habitantes em nossa cidade. É preciso intensificar essas ações para valorizar os doadores, reconhecer publicamente o gesto altruísta dos doadores, demonstrando a importância de cada contribuição. Incentivar novos doadores, ampliar a base de doadores através de campanhas informativas e educativas, desmistificando o processo e destacando os benefícios para a saúde. Garantir a qualidade e regularidade de estoque, manter um estoque de sangue seguro e suficiente para atender às demandas da população, evitando situações de emergência e garantindo a qualidade dos procedimentos transfuncionais. Investir em uma política municipal de doação de sangue é investir na saúde e no bem-estar da população, além de fortalecer o sentimento da solidariedade à comunidade. Além de tudo, a promoção da doação de sangue fomenta uma cultura de solidariedade e cuidado mútuo com a nossa comunidade, estimando o espírito cidadão e a responsabilidade social. A participação ativa dos cidadãos nesse auto altruísta fortalece os laços para a população e as instituições de saúde, criando um ambiente de cooperação e confiança. Uma política municipal de doação de sangue garante em estoque seguro e constante de sangue, evitando situações de emergências que podem colocar vidas em risco. Ao assegurar a disponibilidade de sangue, reduzimos os custos com os tratamentos emergenciais e otimizamos os recursos no sistema de saúde. Incentivar a doação de sangue é incentivar na saúde e no bem-estar da nossa comunidade, com a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde e de todos os setores da sociedade. Podemos construir uma cidade mais solidária e saudável, onde cada vida é valorizada. Hoje, por incrível que pareça, e acredito que esse projeto será aprovado pelos demais vereadores, é 25 de novembro hoje, Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, eu acho que fica até histórico para nós, né? Marilândia ser instituída no calendário municipal, né, o Dia do Doador de Sangue, justamente no Dia Nacional do Doador de Sangue. Em 25 de novembro, celebramos o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data especial para homenagear aqueles que, com um gesto simples e solidário, transformam vidas. A doação de sangue é um ato de amor ao próximo, capaz de salvar inúmeras pessoas que necessitam de transfusão para tratar diversas doenças, como anemia, o câncer, doenças sanguíneas e traumas. A importância da doação. O sangue é um componente vital para o corpo humano e não pode ser fabricado em laboratórios. Veja que coisa. O sangue não pode ser fabricado em laboratórios, né, como outros medicamentos. A única forma de obtê-la é através da doação voluntária. Cada bolsa de sangue doada pode beneficiar até 3 pessoas, dependendo da necessidade de cada paciente. A doação regular de sangue é fundamental para garantir o abastecimento nos hemocentros, que enfrentam constantemente a necessidade de novas doações. Acidentes, cirurgias eletivas e emergenciais podem causar uma demanda repentina por sangue. E é nesse momento que a solidariedade dos doadores fazem toda a diferença. Os benefícios da doação de sangue. Além de salvar vida, a doação de sangue traz diversos benefícios para o doador, como conhecer o próprio estado de saúde através dos exames realizados antes da doação, reduzir o risco de doenças cardíacas, promover a renovação do sangue,
ter a oportunidade de ajudar o próximo e fazer a diferença na vida de alguém. Doar sangue é doar vida. Doe sangue e seja um herói anônimo, capaz de transformar a vida de muitas pessoas. A história de doação de sangue é um exemplo de como a união e esforços e evolução da ciência pode transformar vidas. A doação voluntária é um ato de amor ao próximo, que contribui para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Então, eu deixo aqui, né, essa breve fala sobre a doação de sangue e peço e incentivo a todos, né, aqueles que ainda não são doadores e que queiram ser, que procurem a Graziele Ferre ali no Departamento de Saúde. Ela é responsável nessa área de doação. Até sexta-feira passada, nós fomos com um grupo de 16 pessoas doar sangue. Eu sou doadora já faz mais de 10 anos e é algo assim tão transformador na nossa vida que não tem explicação. Nós somos heróis anônimos mesmo, né? Não precisa saber quem doou, mas é algo que é valioso para a nossa vida. Então, eu peço a colaboração dos demais vereadores que aprovem essa lei para que fique instituído o Dia Municipal do Doador do Sangue em Marilândia. É um incentivo para aqueles que são doadores, né? Eu acredito assim que a gestão que vem aí vai trabalhar muito em prol a isso, né? Incentivando cada vez mais, homenageando aqueles que são doadores, né? Com selos, com adesivos, algo assim que incentive cada vez mais toda a população a doar sangue. E a critério só de curiosidade também, tirando um pouco afora a doação de sangue, hoje é Dia Internacional da Eliminação de Violência contra a Mulher. Só a título de curiosidade mesmo, senhor presidente. Boa noite, fiquem com Deus. Muito bem, vereadora. O projeto continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Eu queria... Luciano, antes de passar aqui, quero que você anote, por favor... Eu queria apresentar se os vereadores quiserem assinar junto, inclusive, eu acho importante, uma moção de aplauso para a Graziele, que ela é a coordenadora da doação de sangue. Lembra que eu ia fazer antes da eleição e estava num período que não podia, então acho que agora os vereadores que quiserem assinar juntos também fiquem à vontade, que eu acho que é uma menina merecedora, pois ela corre atrás, se desdobra para poder a gente ter essa quantia de pessoas, né? Às vezes ela se torna até chata ligando, correndo e tal, mas as pessoas estão indo graças a esse trabalho que ela vem fazendo. Então, você, por favor, não esqueça disso, que às vezes eu posso esquecer. Na sequência, vereador. Projeto de lei complementar número 06/2024. Primeira discussão e votação. Altera o dispositivo da lei complementar 041/2023, que dispõe sobre a concessão de gratificação natalina na forma de cesta de Natal aos servidores públicos do município de Marilândia do Sul. Projeto em discussão. Senhor presidente, apenas, como líder do prefeito, preciso só pontuar uma situação. Por que esse projeto está passando pela Câmara? Né, se o ano passado, se outros anos, né, sempre houve a cesta, né? Mas agora, como a licitação ela é uma licitação aberta, né, e os preços, através das coisas, eles têm subido muito. Então, acabou dando uma diferença no preço. E aí nós tínhamos um limite, não sei se era R$200, e deve mudar para 230, para que não falte nada para os funcionários, assim como pegaram o ano passado, que possam pegar uma cesta de qualidade. Então não é nada exacerbado, não é nada diferente, era simplesmente para garantir o direito do funcionário de recebê-lo. Muito bem, o projeto continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de lei complementar número 05/2024. Primeira discussão e votação. Eu agradeço aos vereadores e vereadoras que estão acompanhando atentamente. Eu acabei pulando o projeto aqui. Dispõe sobre a regularização de edifícios do município de Marilândia do Sul. Projeto em discussão. Mais uma pontuação sobre rapidamente a questão desse projeto. O que acontecia com esse projeto é o seguinte: nós existimos algumas regulamentações da construção de moradias, o uso do solo em Marilândia do Sul. E o que acontece? Acontece que se você voltar a 20, 30 anos atrás, né, eram raros você ter sobrado. Hoje nós temos casas conjugadas. E aí, geralmente, que essas casas para financiamento, no caso da conjugada, sim, mas no caso de venda para financiamento,
se você não tiver regularizado, o financiamento não dá. Tem casa construída em 1970, 1975, uma específica aqui que eu acho que foi construída em 78, e a família não consegue vender porque não consegue dar financiamento. Então, o que é que nós fizemos? É uma briga também minha, a vereadora Anderleia, eu me lembro que trouxe também essa demanda. Nós puxamos um prazo aí de 20 anos, construção antes de 20 anos, de 30 anos, tudo bem. Ela vai numa outra alíquota, né, numa outra regra. Aí, obviamente, as construções novas agora, elas trabalham e tem que... Por isso que é só, na verdade, um acerto. E eu me lembro, enquanto cabo do Corpo de Bombeiros de Apucarana, nós tínhamos um limite. Quando a gente ia fazer uma vistoria numa edificação, se ela fosse construída antes de 80, você tinha uma tolerância muito maior sobre muitas coisas. Depois da década de 80, aí você já cobrava outras coisas. Então, só por isso, só para explicar. O projeto continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 019/2014. Primeira discussão e votação. Alteração parcial da Lei 590/2023 consolida, altera e atualiza as normas que dispõem sobre a política municipal de direitos da mulher, institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Em tempo, quero cumprimentar o vereador Gaiolinha também. Nós citamos o vereador William, o vereador Gaiolinha também está presente. Ele que é o nosso orgulho aqui, né, que já fez parte dessa casa e agora vai atuar como vereador. Projeto de Lei 015-LEG/2024. Autoria todos os vereadores. Altera o dispositivo da Lei Municipal 235/2014 e dá outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Projeto de Lei número 16. Aprovado. Desculpa, filho. Projeto de Lei número 016/2024 LEG, de autoria da vereadora Anderleia Bueno Mileski. Dá denominação a próprios municipais e dá outras providências. Rua Valdomiro Borges. Projeto em discussão. Senhor em votação. Presidente. Em discussão. Pode discutir. Desculpa, senhor presidente. Hoje a turma fala, nossa, hoje a Anderleia está faladeira, né? É o meu lado oral, não é o meu lado rígido que está aqui hoje. Eu gostaria de ler um pouquinho sobre o histórico do seu Valdomiro Borges, que eu ainda não havia pronunciado aqui. Então, eu quero contar um pouco da história de vida do Valdomiro. Valdomiro Borges, nascido em 10 de julho de 1927, na cidade de Boa Ventura, de São Roque, no estado do Paraná. Valdomiro se mudou ainda muito jovem para a cidade de Marilândia do Sul, com os pais Jerônimo Borges e Etelvina Maria de Paula. Valdomiro era lavrador e ajudava os pais no trabalho da roça. Casou-se com Maria Aparecida Inácio Borges, onde viveram juntos por 70 anos. Teve 9 filhos, de nomes Paulo, Vicente, Doraci, Luiz, Antônio, José Antônio, Jacira, Maria Fátima e Maria Luísa. Teve 25 netos, 40 bisnetos e 7 tataranetos. Sua vida foi sempre pautada na humildade e simplicidade e caridade. Foi um exemplo de pessoa em Marilândia do Sul e região. Entre os anos 70 e 80, quando o acesso à saúde era restrito, atuava na comunidade como um agente de saúde ou um assistente social informal, sempre buscando ajudar o próximo na melhor maneira possível. Com o apoio de autoridades da época, ele conseguia realizar internações nas cidades vizinhas e, em determinadas situações, conseguia até vagas na capital. Nunca deixou pacientes desamparados nessa jornada. Ele foi presidente do Lar São Vicente de Paula, no município de Marilândia, onde cumpriu seu legado com muita maestria, demonstrando ainda mais caridade ao acolher pessoas menos favorecidas em sua própria residência. Valdomiro Borges foi exemplo de ser humano que deixou saudades e o ensinamento que pouco com Deus é muito e muito com Deus não é nada. Valdomiro Borges faleceu em 15 de janeiro de 2019 em sua residência. Acabou? A bateria não. Encerrou o pronunciamento. Tá. Continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de resolução 03, autoria de todos os vereadores, regulamenta o artigo 54-A da Lei Orgânica do Município de Marilândia do Sul. Projeto em discussão.
Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Só a respeito do comentário da vereadora Neleia de Itafaladeira, esse é o sonho do Legislativo. O Legislativo quer realmente um poder que luta pelo interesse da comunidade, que luta pelo interesse do próprio Legislativo e de todo mundo, né? Então, já de antemão, os meninos que vão entrar ali, saibam que vocês vão ter essa missão também, de se posicionar, de lutar pelos ideais, interesses de quem votou em vocês e, às vezes, de quem não votou também. Então, eu acho muito lindo isso, adoro reunião desse jeito, independente se o voto vem favorável ou contrário, mas eu acredito que essa, sim, é a democracia. Vereador Neleia, com a palavra. Senhor presidente, na verdade, a vereadora Cladenil me corrigiu aqui, que eu, na leitura, acabei lendo errado. Então, é que ele deixou um ensinamento que pouco com Deus é muito e muito sem Deus não é nada. Muito bem. Não tendo ninguém inscrito mais para a explicação pessoal, declaro então encerrada a sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2024.